Bom dia, quer dizer, bom dia agora, que são 4:30 da manhã, começando o dia. Tomei a minha primeira garrafa de café, já tomei de pijama ainda, mas passei água no rosto para fazer o vídeo importante, que é o vídeo. É a primeira pergunta que o Fernando Brevilieri, lá da Tarobá, ou TV Mufato, faz aos candidatos, no que é o mais importante, com devido respeito à RPC, mas o debate mais importante dos candidatos a prefeito de Londrina é o da Tarobá, e é o mais legal também, em razão da forma que é feito, a expectativa, o primeiro, então é mais legal. Mas não que não seja importante da Globo, também é importante, mas da Tarobá é um pouco mais diversificado, um pouco mais aberto, um pouco mais livre, não tem algumas amarras. Olha, a primeira pergunta, a mais importante que existe, é a pergunta da Capes Mel. Só que é a pergunta que menos tem resultado prático na hora de responder, porque os caras não sabem responder, porque é realmente muito difícil de responder, porque é uma situação que não dá voto, não dá importância e não tem uma solução palpável. É difícil de se saber uma solução, porque é uma coisa que se empurra desde as épocas de Wilson Moreira, desde a época do Carneiro. Existem duas soluções. Loucura, não. Existem duas soluções. A minha, que eu fiz, que eu elaborei, muito simples, mas elaborei, e a de um amigo meu, que é o Pedro Neri. Se você procurar no meu Facebook, existe um rapaz chamado Pedro Neri, que é um consultor do Senado, que eu conheci do Partido Novo, consultor do Senado, que foi o principal articulador e escritor, também é autor de vários livros sobre o tema de previdências, só que a dele é Previdência Federal, mas ele também tem uma competência muito boa para falar sobre competência da Previdência Municipal. Ele é articulista, ou seja, ele tem uma coluna, ele escreve sobre isso na Folha de São Paulo, Estadão, em vários lugares. Chama Pedro Neri, um consultor do Senado, cara, gente fina pra caramba. Ele tem a proposta dele, eu vou falar a proposta dele primeiro. Não que a minha seja melhor que eu seja melhor que ele, mas é que Londrina é específico, sui generis, ou seja, é uma coisa só nossa, e nós temos uma solução própria nossa, uma jabuticaba londrinense. Porque nós temos algumas situações que dá para fazer diferente do que foi feito. Por isso que o Pedro não sabe, né? Mas se contratasse o Pedro para vir fazer aqui, era muito melhor. Mas a gente sabe que a Previdência, como eu disse, é uma coisa que não dá voto, a Previdência é uma coisa que não dá importância, mas a água bateu, já afundou. Todos os anos que eu estava falando, o Fernando Brevilieri faz essa pergunta aos candidatos, sempre uma resposta, nós vamos ver, nós vamos saber, talvez. Todo mundo sabe da dívida de milhões, todo mundo sabe do problema, todo mundo entende, mas ninguém se arrisca a ter uma solução ou encontrar uma solução e empurra com a barriga. E cada vez que um candidato, cada vez que um prefeito empurra ou faz uma manobra errada com esse fundo, mais caro e mais difícil fica para a gente conseguir consertar, e tem que consertar. É inevitável, ato legal, moral de uma cidade consertar a previdência dos seus funcionários, dos seus servidores. Isso, a caça às bruxas dos servidores não pode ocorrer em Londrina, como ocorre no governo federal. É um ato totalmente desprezível. Os servidores não têm culpa de nada, de que é mal gerido a sua previdência por ingerência, sempre ingerência política, né? É um sindicato que mexe, não estou dizendo que o sindicato mexeu, não é isso, mas eu estou dizendo que é pessoas externas que às vezes nem tem coligação, que nem tem com o fundo. Às vezes um presidente da Capes Mel, no caso não estou dizendo que o atual presidente, o Alberto, ele fez alguma coisa, mas às vezes um presidente que não tem nada a ver entra, que não sabe, e aí faz a gerência errada e afunda mais. É isso. Então o Pedro Neri, ele tem o jeito dele de resolver também é legal. O jeito que eles fizeram é o mesmo jeito que está proposto nas duas projetos de leis, ações dentro da Câmara de Vereadores, que foi pausado porque o prefeito de Londrina não teve coragem de colocar, porque esse projeto,
os dois projetos começaram a caminhar, a mini reforma da Previdência Municipal começou a caminhar, os servidores foram lá, bateram de frente, o prefeito medroso e preocupado só com a reeleição, voltou e seguraram os projetos. Esse é o jeito bom, o jeito certo, o jeito Pedro Nery de se fazer, que é o mesmo jeito que foi feito lá em cima, que é basicamente, assim, em linhas gerais, aumentar a contribuição dos servidores, é uma porcentagem, 10%, aumenta para 12%, 14%, 16%, até 18% é considerável, mais que isso eles não, o STF não admite, mas aumentar a contribuição mensal dos servidores para o fundo, para que as pessoas... contributivo, né? Uma pessoa que trabalha hoje contribui para quem já aposentou receber, e aí quem contribui hoje vai receber de quem entrou depois, só que a conta não vai fechar porque entra menos do que sai. Isso por informatização, isso por pessoas terem mais condições de empreender e quanto menos concursos. Então, mais pessoas se aposentam do que pessoas ingressam, e aí a conta aqui não fecha. Então, por isso, é uma das causas que vem fazendo com que há um furacão de negativo interno do Fundo Previdenciário Municipal de todos os municípios do Brasil. Londrina não é, como disse o secretário de Saúde, Felipe, não é diferente. Londrina não é uma ilha da maravilha, Londrina não é uma ilha libertária, Londrina também sofre. Mas Londrina teve algumas ingerências, inclusive eu atuei fortemente em uma delas. Não gosto de atuar porque eu acho interessante cada presidente, cada órgão, cada secretário atuar da forma que quer, não tenho que ficar, nem tenho porquê ficar colocando as minhas ideias em tudo, não sou dono da razão, lógico que não, mas eu só errei 2 vezes, errei uma vez na vida só, eu acho. Não, errei uma vez na vida quando achei que estava errado. Nossa, 4h30 da manhã contando piada. Não, já errei muito, erro toda hora, devo estar errando agora, inclusive. Várias ingerências causaram rombos, e um dos rombos principais é essa situação de sair mais que entrar. A taxa ia aumentar de 70, 60 anos a aposentadoria compulsória ou idade, aumentar a idade porque as pessoas estão vivendo mais, e isso tudo contribui para se fazer uma mini reforma, que foi a forma mais ou menos, para te dizer, o índice de contribuição tanto do governo, tanto o índice de contribuição dos possíveis segurados lá na frente, aumentar esse patamar e também aumentar a idade para se aposentar. É um ato que o Pedro Nery colocou lá em cima e que são as principais aqui em Londrina. As principais, não são isso, mas também não dá, se eu for explicar aqui todo o projeto, os 2 projetos, eu vou ficar falando sozinho, porque é bem denso, bem extenso e bem complicado de se dizer, mas eu posso, se de repente alguém quiser, eu posso fazer uma palestrinha sobre isso, umas 4 horas de conversa, a gente consegue trinchar todos os pontos. Mas tá certo, é um projeto cópia, então copiou e colou de outras cidades. Acho que, se não me engano, a cópia é de São Paulo. São Paulo foi feito isso já, inclusive eu ajudei bastante a Janaína Lima, que é vereadora do Novo, em 2018, 2017. Eu falei em 2016. 2017, 2018 eu ajudei o pessoal lá de São Paulo sobre isso. E li o projeto de Londrina, mais ou menos isso. E já na hora que apresentou, eu duvidei que o prefeito Bellinati ia ter peito. Não tem, não vai ter. Não é homem para isso. Não tem saco roxo para enfrentar servidores de Londrina. Paciência. Os próprios servidores vão sofrer lá na frente com mais um prefeito. Não estou dizendo que isso o Quiref tentou, mas tentou fazer tentou mesclar. Na época era essa saída que todos tinham, inclusive o finado Robertinho, que estava à frente dessas movimentações. Foi mesclar os fundos privados com fundo
de um de outro, fundo também, a questão do fundo, porque quando você, a porcentagem que o servidor, é bem difícil vocês entenderem, né? A porcentagem que o servidor contribui vai tanto para um fundo de previdência quanto também a um fundo de saúde, né, que é a Saúde a Campos Mel, que contribui tanto para um seguro de saúde, um plano de saúde em linhas gerais, como também para a previdência em si. E mesclar esses dois fundos, você com o tempo você digere os dois e vai ficar sem nenhum, mas era o que na época era isso que tinha que ser feito e foi feito, mas é tampão. E essa também, essa do Pedro, também é tampão, mas para o governo federal isso daí não tem outra saída. A saída do Salim Matar que tem, que é a privatização e você contemplar, você pagar os fundos, certo? Então, assim, o Pedro tem essa saída, que era aumentar a contribuição, aumentar a contribuição e também aumentar a idade, são em linhas gerais, tentar fazer uma mesclagem também final entre os fundos de previdência e o fundo de saúde. Isso que eles pensam, mas isso aí é momentâneo. Daqui em Londrina, mal gerido como é, 5 anos já vão ter problema de novo. Em 10 anos no máximo, se for bem gerido. Bem gerido, 10 anos, porque mais pessoas saem, menos pessoas entram. E as pessoas estão vivendo mais, etc. Então, automaticamente isso vai acabar. Qual que é a minha saída? Esses fundos foram corroídos porque hoje já não. Mas antigamente tinha prefeito que usava esse dinheiro para fazer outras coisas. Eles tiraram esses fundos, muita gente entrava, porque as cidades estavam em crescimento, não estavam em crescimento, muita gente entrava, as contribuições eram grandes e as saídas eram menores, era o contrário que é hoje a realidade. Então os fundos previdenciários eram gigantescos, eram enormes. Como o PT acabou com o fundo previdenciário dos Correios. Era enorme o fundo. Só que os caras usam para contratar assessoria disso, assessoria daquilo, tudo isso é coisa política, né? Usam para comprar imóvel, usam para... Em Londrina queriam até investir em bolsa de valores uma época, aí querem fazer isso, querem fazer aquilo, Você acaba com os fundos. Ou seja, o poder público municipal, pessoas que foram eleitas... rapaz, nem 7 horas da manhã batendo já. Será que eu tô falando alto? Deve ser isso. Meia hora depois estava falando alto, os caras... Deu tempo de eu tomar mais uma garrafa de café. No meu jeito de resolver, que é um jeito sui generis de Londrina, porque além de aumentar, tem que aumentar a idade, não tem jeito, a idade tem que aumentar, mas você não precisa esfolar o servidor público e nem o orçamento municipal, aumentar a taxa de contribuição do empregado, nem do empregador, que seria o município e o servidor. Você não precisa aumentar isso. Você tem que privatizar algumas coisas para integralizar de vez o fundo. E, Rona, você quer colocar milhões de reais no fundo da Previdência do servidor? Sim, é isso mesmo. É essa a estratégia, não tem segredo como eu estava falando. O Pedro não tinha essa vibe aí porque ele não tinha condições, né? Você vai privatizar um Banco do Brasil, essas coisas, e falar para o Brasil inteiro que você vai privatizar várias coisas para injetar na Previdência. Não pode. Mas em Londrina a gente pode explicar aos cidadãos aqui que a cidade, quando está em aberto com os servidores na questão previdenciária, ela não recebe um monte de fundos, ela não recebe um monte de contribuições federais, ela fica negativada, ela tem um monte de problema, além do prefeito ter responsabilidade fiscal e responsabilidade solidária pessoal em tudo que acontece comprovada. Então, assim, não dá para ter irresponsabilidade com isso, nem moralmente não pode, né? Porque
os servidores contribuíram e alguém foi lá e pegou. Não pode. Ou então a questão da legalidade. A legalidade, lei de responsabilidade fiscal não admite nem moralidade nem legalidade. Dois grandes pilares do artigo 37 da Constituição, do LIMP. Então não dá. Então o prefeito tem que se virar. E o próximo prefeito vai ter que ter uma noção de que vai ter que resolver isso. E isso é com conversa aos servidores públicos para não acontecer como o Rio de Janeiro, que acabou o dinheiro. Curitiba ameaçou acabar o dinheiro, fizeram uma reforma doida lá, aumentaram todas as contribuições lá, quase que com fisco ao salário dos servidores, que aumentou quase 6% de contribuição. O cara pagava 10, para pagar 16, é alto. Para quem sobrevive num limite, né? Pô, é alto pra caramba, salário total. Não tô falando em subir 6% no arroz, subir 6% num produto. Você perdeu 6% do seu salário da noite pro dia. É difícil. E uma contribuição que você não sabe se vai voltar. Difícil, né? Bem difícil. Vamos lá. O meu jeito é vender todas as empresas, eu digo, todo o complexo. Já falei algumas vezes, as pessoas que compravam o Tubarão, mas azar do time do Londrina, que fique com o VGD. Mas todo o cartódromo, o autódromo e também o Estádio do Café, aquilo ser vendido independentemente do que vai ser utilizado. Pode ser falado, quem sabe, uma privatização por partes. Você privatiza ali o cartódromo, que as pessoas ali gostam do cartódromo, ele é bem cuidadinho para os terceiros, então os terceiros se unem em uma cooperativazinha ali, fazem a aquisição no valor do mercado, parcelado, sei lá como vai ser. E aí é deles, eles fazem o que eles quiserem. Beleza, não perdemos o cartódromo, fica uma coisa privada. Ou, infelizmente, alguma construtora vai adquirir, vai demolir tudo aquilo lá e vai fazer complexos de casas, apartamentos, sei lá o que. Aí uma faculdade independente. Ou vai assumir um terceiro e vai gerir um estádio, vai gerir um cartódromo e vai gerir um autódromo. Isso é impossível. Não tem nexo. Nenhuma cidade do mundo mais estão nesse patamar de ter um complexo desse, mas porque o custo para ter isso mensal à cidade é muito grande. Então você mata dois coelhos ali. Não porque eu sou liberal e quero fazer a venda de tudo, mas é porque há necessidade de se ter uma liquidação daquilo lá. Londrina não suporta mais aquilo. A cidade não tem mais condições nenhuma de ter aquele complexo parado, utilizando-se pouco, utilizando-se raramente pelo time, umas 2, 3 vezes pelas corridas nacionais, aí os grandes, Stock Car, sei lá qual que é. A Fórmula Londrina também tem as 300 às 24 horas, uma coisa assim. Eu sei que os caras que gostam de corrida lá, Center Speed, não gostariam de ver acontecer isso, mas infelizmente o lazer de alguns não pode ser compromisso de todos. E a gente reza para que alguém chegue lá e faça a aquisição desses estabelecimentos e continue com o autódromo, continue com tudo, mas a possibilidade é mínima, não? É mínima. E aí são milhões de reais por ano se você privatizar, fora o valor da privatização, que eu acho que deve valer uns 100 milhões de reais, sei lá, eu falei com o imobiliarista umas 2 vezes, os 3 imobiliaristas falam que mais ou menos deve valer uns 100 milhões de reais os terrenos, sem a construção. Em razão do tamanho, localização excelente e tudo mais. E esse valor integralizado, fora o valor de economia por mensal Londrina, que isso é um segundo coelho que se mata, mas o primeiro coelho é esses 100 milhões de reais integralizados na conta da Capsmel. E aí a cidade de Londrina em si fica quite com a Previdência Municipal dos desfalques que durante os anos todos aí ocorreu. É a solução.
Se você integralizar esses 100 milhões de reais, é muito dinheiro, dá para construir um monte de coisa, mas o tanto que essa cidade patina por causa desse problema, o tanto de dinheiro mensal que Londrina precisa integralizar lá, precisa pensar, as pessoas precisam pensar, as pessoas precisam achar um jeito disso ocorrer. O tanto de problemas que nós vamos solucionar ao integralizar esse valor lá na Capsmel, lá na Previdência, esses valores que corrigidos devem dar mais ou menos isso de desfalque, porque o prefeito tem que depositar 3 milhões, deposita 1, deposita 2, mais ou menos assim, né? O poder público sempre deposita menos, fora lá atrás quem pegou para fazer investimento em rua, como se fosse um empréstimo. A prefeitura empresta dos servidores para fazer outras coisas e não devolve. Foi quando você contar. Essa integralização, não sei se esse valor tem que fazer um valor exato por cálculo autorial, mas mais ou menos isso, seria a última pá de cal nesse problema. Londrina iria resolver esse problema e iria entregar a batata quente, porque previdência pública é uma batata quente que não se fecha, porque mais pessoas saem do que entram. Mas o problema passa a ser dos servidores, com dinheiro em caixa, com responsabilidades e com tudo, e tirar indicação de prefeito. Quem vai indicar são os próprios servidores, os cargos, né, internamente, tem que fazer isso. São os próprios servidores, para depois falar, você indicou, o cara errou. Então, se errou, se eles tentarem fazer algum investimento com o dinheiro deles e deu errado, o problema é dos servidores e não do prefeito. A solução é essa. Não tem outra solução. E é uma solução viável. Vender... Não tem 100 milhões para colocar lá. O Londrina precisa de 100 milhões para colocar em outras coisas. Mas esse problema da Capsmel não pode ser postergado, não pode ser escalonado. Você coloca, vamos vender lá, a gente vende alguma coisa e todo mês coloca-se 10 milhões, coloca 3... Não, o dinheiro vai ser usado para outra coisa, vai faltar e aí não vai ter dinheiro para pagar a parcela. Então, é mais fácil você vender para aquele propósito e o dinheiro já integralizar. Pimba, na hora que integralizou o dinheiro, você quitou a dívida com os servidores municipais, você colocou um problema longe da prefeitura e você começa a focar no que precisa para essa cidade. Fora o segundo coelho, que eu estava dizendo, que é o fim de custos não essenciais para a cidade, que é o Estádio do Café, o cartódromo e o autódromo.